Olá, boa noite meus irmãos. Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo na noite de Natal e ele é uma forma especial que nós encontramos de trazer uma mensagem a vocês, membros da Assembleia de Deus do Jardim Botânico, a nossa ADJB. Certamente vocês estão junto aos seus familiares neste momento tão especial que é o Natal. Traz tanta alegria aos nossos corações. E queremos aproveitar, em nome de toda a congregação, em nome de toda a liderança e o presbitério da igreja, dar a você o nosso Feliz Natal. Certamente esse tem sido um ano muito atípico, um ano muito complicado, muito difícil para todos nós. E quando eu digo todos, é todos mesmo. Para todo mundo, para toda a humanidade, o ano de 2020 certamente ele será marcado para sempre. Mas se nós chegamos no Natal, é porque nós vencemos este ano. Ainda que muitos de nós com alguns problemas com os nossos familiares e amigos por causa da pandemia, mas certamente nós vencemos. E a nossa vitória deve ser comemorada mais ainda neste Natal. Não apenas porque vencemos a pandemia, mas porque nós sempre comemoramos o Natal com muita alegria. É aqui neste momento em que nós paramos para refletir um pouco mais acerca do nascimento de Cristo, que, biblicamente traduzindo, a encarnação do Filho de Deus. E é a partir desta data tão especial e que certamente é por isso que vocês estão reunidos, juntamente com seus familiares, alguns reunidos com os nossos irmãos da nossa querida congregação, é que nós temos os motivos para comemorar. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais nós somos os principais. E porque Jesus nasceu, é que nós não estamos mais em inimizade com Deus, mas pelo contrário, nós estamos em amizade com o nosso Deus. O período de Natal ele é sempre marcado por muita reflexão. E este ano, mais ainda por causa das circunstâncias que eu já coloquei, é que nós devemos meditar acerca do nascimento de Cristo. Em Mateus, capítulo de número 2, a partir do verso 1, nós vemos que quando Jesus veio ao mundo, o texto bíblico, ele nos diz que uma estrela guia trouxe os magos do Oriente até Jerusalém. Ou seja, sábios do Oriente vieram guiados por Deus até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles foram até o rei Herodes e fizeram a seguinte pergunta: onde está o rei dos judeus recém-nascido? E o texto bíblico, no verso 3 do capítulo 1, diz que o rei Herodes ele se perturba porque há apenas um trono e não pode haver dois reis. Quando os magos fazem essa pergunta e o texto diz que ele perturbou-se, se refere que Herodes enlouqueceu. Herodes era um rei muito violento, matou familiares, matou pessoas que eram opositoras ao seu reinado, e ele diz aos magos, então, vão, localizem o menino e voltem para que eu também vá adorá-lo. Mas sabemos que a intenção de Herodes era matar o Filho de Deus. Os magos, guiados por Deus, ao encontrar o menino Jesus na manjedoura, juntamente com seus pais, ali naquele lugar tão humilde, eles reverenciam a Jesus como o grande rei, muito acima do rei Herodes. E eles então, guiados por Deus, voltam por um outro caminho e não por Jerusalém. Diz então que quando Herodes viu que foi enganado pelos magos, ele chamou os religiosos para que verificassem de quem eles se referiam e aonde ele deveria nascer. Então eles dizem que o texto bíblico do profeta Miqueias dizia que seria na cidade de Belém o nascimento do Messias. Com isso nós vemos que Herodes ficou ciente de que aquele menino que os magos procuravam era o Messias. Os próprios religiosos eram cientes de que aquele menino que os magos procuravam era o enviado de Deus para
a nação de Israel e salvar a todos eles. Porém, nós vemos que então Herodes, ele manda matar a todas as crianças daquela cidade, para que então, entre elas, tivesse matado o menino Jesus. Mas dentro do texto bíblico nós vemos que isso foi muito diferente. E por que neste momento tão especial em que vocês estão comemorando e refletindo sobre o nascimento de Jesus, este é um texto importante? Porque Herodes passou, mas Cristo continua reinando. Cristo continua soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. O evangelista João nos diz: nada do que foi feito sem Ele. Cristo é eterno. E uma das coisas que nós encontramos acerca de Jesus é de que Ele preserva a sua igreja ao longo da história. E é por isso que é tão importante nós comemorarmos o Natal. Há muitas discussões sobre o dia em que Jesus nasceu e há muitas divergências quanto a isso. Mas o ponto principal não é a data específica, mas sim é o que esta data simboliza para nós. E é justamente nisso que nós devemos nos apegar. Cristo veio ao mundo e isso é o motivo para nós fazermos que nem os reis magos, que quando encontraram o menino Jesus, eles se prostraram e o adoraram. Essa é a atitude que nós devemos ter. A pandemia vai passar, assim como muitos reis já passaram, muitos governantes, muitos imperadores, mas uma coisa é certa: Cristo continuará reinando, porque Ele sempre reinou ao longo da história. Uma das instituições mais antigas que nós temos é a monarquia inglesa. Ela tem mais de 1000 anos. Mas mais ainda antiga do que a monarquia inglesa é a igreja. Na minha concepção, a igreja é a instituição mais antiga sobre a terra. E por que isso? Porque Cristo a tem preservado e continuará a preservando. Eu não sei se estarei aqui em 2050, 2100, certamente não estaremos mais no ano 3000, mas uma coisa é certa: a igreja continuará presente para se prostrar e adorar aquele que foi enviado por Deus. Então, a minha mensagem final para alegrar o seu coração nesta noite de Natal é que Cristo reine no seu coração. Nós não precisamos ser como Herodes. Nós não precisamos que o nosso coração seja disputado entre quem está reinando, somos nós ou é Cristo? Não. O menino Jesus, envolto na manjedoura, é aquele que veio para salvar o mundo. Dentre aqueles que foram salvos por Ele, somos cada um de nós. Então, a minha oração, o meu desejo, no nome de toda a congregação do Jardim Botânico, é que Cristo reine no seu coração. Não apenas neste Natal, mas em todos os natais. Não apenas no Natal, mas em todos os dias do ano que se aproxima. Certamente nós teremos um 2021 enriquecidos na presença do nosso Deus. Não porque eu lhe garanto, mas porque o nosso Deus, Ele nos garante que Ele tem nos preservado mesmo em meio a tantas dificuldades. Essas dificuldades não são exclusividades do nosso tempo. Já houve muitas pandemias, já houve muitas guerras, já houve muita perseguição ao povo de Deus, e Deus sempre preservou o seu povo. E é com esta fé, nesta crença, de que o plano de Deus se cumpriu na vida de Jesus, mesmo diante da perseguição e ameaça de Herodes, mesmo diante da perseguição e ameaça da igreja, ao longo de todas as eras, é que nós e a nossa congregação estaremos em 2021 louvando ao nome do Senhor Jesus, porque assim como os magos fizeram, Ele é digno de ser adorado. Por isso, comemore, aproveite este momento tão especial com seus familiares e irmãos, para que juntos possamos olhar para aquilo que a Escritura nos fala sobre Jesus e dizer, assim como os magos, viemos adorar aquele que é o Rei do Universo. Deus abençoe vocês, um Feliz Natal, até
o nosso próximo encontro.